paz do Senhor Jesus, amém? Mais uma vez estamos aqui para fazer mais um vídeo concernente à palavra do Senhor. Semana passada eu falei sobre o justo, o cristão e a palmeira. E hoje eu gostaria de estar falando um pouquinho do cristão e o cedro do Líbano. Como tem um versículo da palavra de Deus, está aqui na nossa tela da TV, em Salmos 92, versículo 12, diz assim: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. E o que diz respeito a esse versículo, irmãos, é de muita importância quando se trata da palavra de Deus. E como eu disse semana passada, eu falei do justo e a palmeira. Florescerá como a palmeira, que a palmeira ela floresce o ano todo. E o cristão, na presença do Senhor, ele tem que estar sempre, o ano todo, dando fruto, fazendo algo que possa dar crescimento na obra do Senhor. Mas o tempo é pouco, eu tive que dividir esse vídeo. Hoje estamos falando do cedro. Crescerá como o cedro do Líbano, ou como o cedro no Líbano. O que é isso? O cedro é uma madeira bem especial também, é uma árvore muito especial. Nós vamos ver aqui um desenho de uma árvore, olha só que coisa linda. Muito bonita a árvore. E o justo crescerá como o cedro no Líbano. Tem vários tipos de cedro. A Bíblia refere aí o cedro do Líbano. Essa palavra, o cedro do Líbano, ela está escrita na Bíblia 85 vezes. Ela é escrita na Bíblia. Então ela não é tão simples, não é tão comum. E o Senhor aí, através desse versículo, fala que o justo ou o cristão crescerá como o cedro do Líbano. O que é isso, irmãos? Quando a gente fala do justo, às vezes a gente fica assim, um pouco de medo de expressar. Por quê? Não tem no meio da humanidade justos, certo? Todo homem, toda a humanidade, ela está escrava do pecado, se tornou escrava do pecado devido à desobediência do homem. Porém, Jesus Cristo, através da sua obra redentora, o seu sacrifício lá na cruz, ele resgata o homem da injustiça e justifica o homem diante de Deus. É por isso que a Bíblia expressa: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Porque Jesus Cristo justificou o homem. Mas o homem por si mesmo é falho e é pecador. No momento que o homem é justificado diante de Cristo, se torna um cristão. Diante de Deus, por meio de Jesus Cristo, se torna um cristão. Onde eu uso o cedro e o cristão. Porque o momento que fala que um cristão, o que é um cristão? Alguém que segue Jesus Cristo, alguém que é servo de Jesus Cristo, aceitou Jesus como o único Salvador e Senhor e pratica aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Crente é quem crê em alguma coisa. Alguém acredita em alguma coisa. O cristão, aquele que é ali um discípulo de Jesus Cristo, por meio da palavra do Senhor. Amém? E olha só, o cedro do Líbano. Vamos falar um pouquinho do cedro, conhecer um pouquinho o cedro? O cedro, todos sabemos, no entanto que falamos o cedro do Líbano, porque é uma árvore nativa desse país, certo? Mas é uma árvore tão interessante que o justo crescer como cedro, a gente vai ver que é muito interessante isso, a forma do crescimento do cedro. Olha só, depois que ele germina a semente, depois que a semente do cedro ela é germinada, durante 3 anos, ela cresce apenas 5 centímetros para fora da terra, certo? Mas as suas raízes crescem 1,5 metro de profundidade. O crescimento é inverso. Ele cresce com velocidade para baixo, mas o crescimento para cima, para fora da terra, é lento. E olha só,
A partir dos 4 anos de idade, ele começa a crescer a 20 centímetros por ano. E as suas raízes continuam crescendo também. Então, quando o Senhor faz essa analogia do crente, o justo e o cedro, por quê? Para nos tornarmos um crente justificado, um cristão afirmado na palavra do Senhor, firme no Senhor Jesus Cristo, temos que ter esse crescimento como o cedro. Não ter preocupação em ficar exposto. Não ter pressa para se expor. Mas, porém, as suas raízes devem estar bem fixadas, bem firmes, bem compactada na terra. Certo, amados? Isso é importante. Enquanto ele cresce devagar para fora da terra, ele tem uma velocidade de se enraizar. O que eu quero dizer com isso concernente ao cristão? Às vezes o homem, por ter um certo egoísmo, gostar um pouquinho de aparecer, isso é verdade. Isso parece que está no sangue do homem. A preocupação deles é logo estar em destaque. Certo? Ele quer estar em destaque. Não importa qual o seu amadurecimento, que ele suporta o resultado do seu destaque. Ele não quer nem se preocupar com isso. Que o resultado do seu destaque pode te trazer alguns confrontos, ele não está nem preocupado com isso. Aí o que acontece? Quando os confrontos vêm, a sua raiz às vezes está superficiais e não suportam e pode ser derrotado. Agora, quando ele cresce como cedro do Líbano, ele se preocupa em se enraizar. Ele preocupa-se em amadurecer, pegar experiência, pesquisar, buscar um bom alimento para quando ele vier aparecer, quando ele for visto, os confrontos que podem vir diante dele, a tempestade que possa vir diante dele, ele está bem enraizado para suportar as dificuldades que vier. Assim é o cedro. Os vendavais não arrancam cedro, porque a sua raiz é muito profunda, ele é muito forte. Ele está bem compactada com a terra. Por isso é importante o cristão ser como o cedro do Líbano. As pessoas ficam muito preocupadas em ter um título. Imita outros cantores, imita alguém de fama. Se preocupam muito com isso. Pregou para um grupo de pessoas maior, já quer ser chamado de conferencista. Às vezes ele não sabe nem o que é uma conferência. Então é bom analisar isso. Na hora que vem uma pedrada, aquilo desanima e fica como um bebê chorando, que não teve apoio, que ninguém gostou dele, ele não nasceu para aquilo, que aquilo é por humilhação. Bota a culpa em Deus, Deus não olhou para isso. Deus me deixou passar por isso, eu não mereço passar por isso. São as expressões dos crentes com raízes frágeis. Certo? Então, quando o cristão é bem enraizado como o cedro do Líbano, ele está pronto para o que der e vier. Está difícil. O apóstolo Paulo fala que ele aprendeu a sofrer fome, naufrágio. Teve um momento de bonança, mas também padeceu dificuldade, diversidade da vida. Ele orienta isso, o apóstolo Paulo. Porque o mundo, a nossa carreira, o dia a dia, ela tem altos e baixos. Hoje estou nadando em águas tranquilas, mas amanhã eu posso estar diante de uma grande tempestade. E quando eu estou firmado, eu espero o resultado no Senhor. Eu sei que aquilo ali vai passar. Eu bem enraizado, bem amadurecido, eu sei que aquela tempestade vai passar.
Porque eu não estou olhando para o momento da hora. O que eu estou vivendo na hora, estou olhando no que vem depois. E o Senhor nos garante o quê? Nos garante uma vida vitoriosa se permanecermos até o fim. A palavra de Deus fala, se permanecermos até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Ele tem algo de bom para nos oferecer, para nos dar, mas temos que permanecer até o fim. Temos que estar bem enraizado. Amém? O cedro demora 40 anos para começar a frutificar. Até os 40 anos ainda é uma árvore em crescimento, é uma árvore em desenvolvimento. A partir de 40 anos ele entra no amadurecimento e começa a dar fruto, mas não para de crescer. Certo? O que eu acabei de falar, o cristão precisa ter pressa. Talvez você pode falar para mim, então tem que esperar para frutificar depois de velho? Não estou falando isso. Eu estou falando do amadurecimento. O homem pode, um jovem, dar fruto, isso não tem problema algum. Temos o exemplo de Davi. Um garoto enfrenta um gigante formado para a guerra e assumiu o lugar de um exército. Guerreiros treinados para guerrear. Estava com medo de Golias. Davi, um garoto, foi lá e confrontou contra ele, lutou contra ele e venceu a guerra, porque ele estava amadurecido e confiava no Deus vivo. É disso que eu estou falando. Não é o tempo de 1 ano, 2 anos ou 10 anos. Eu estou dizendo o amadurecimento. O cedro, ele cresce os primeiros anos, os primeiros 3 anos, ele cresce 1,5 metro de chão adentro, para depois sair 5 centímetros. Ele está bem firme na terra. Eu estou dizendo disso. O cristão está maduro para depois ficar em evidência. Ok? Nisso que eu estou dizendo, crescer como cedro livre é isso, buscar um amadurecimento, uma firmeza. Certo? Firmado na fé. A fé, irmãos, é o fim, fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que se espera. Então temos que estar com a nossa fé em ação, no Deus vivo, aquele Deus que eu não vejo, mas eu posso sentir, e através da palavra, independente de eu sentir a sua presença ou não, eu ter a certeza que Ele existe e está comigo. Isso é importante, irmãos. Então o cedro começa a partir dos 40 anos. O que eu quero dizer, um amadurecimento para começar a frutificar. Certo? E olha só, os cedros eles podem crescer, já foi comprovado que o pé de cedro existe nas reservas, pé de cedro com mais de 3.000 anos. E a sua altura é de 35 metros. A circunferência de 14 metros. Ainda produzem frutos e ainda continuem crescendo. O que eu quero dizer com isso? O cristão como um cedro. Não importa a sua idade, mesmo que já tenha idade avançada, tem experiência para abençoar vidas. Então, jovens, não rejeitam as experiências, os conselhos dos mais velhos, não. E você, mais velho, não para de passar suas experiências, não para de ensinar. Enquanto a vida há esperança, não para de continuar trabalhando. Passe experiências boas para os mais novos. O cedro, na sua velhice, com mais de 3.000 anos, ainda produz fruto, ainda continua crescendo. Amém, amados? Especialmente aqueles que já teve grandes destaque na casa do Senhor. Você é visto de forma diferente. Muitos esperam de você algo importante para o seu crescimento. Outra coisa interessante aqui, irmãos, é o recurso que o cedro tem. Segundo a história, as pesquisas que eu fiz, lá no Líbano,
tem uns lugares que neva. O terreno é um terreno assim bem árido, muitos pedregulhos, muito calcário, certo? Então, a chuva lá não é muito, não tem muita chuva, não tem muita chuva, é um lugar de pouca chuva. E o cedro não pode depender só da chuva. Ele tem que arrumar o recurso. Então o que? O cedro começa a buscar recursos para sobreviver. Aqui tem uma foto de um cedro quando ele encontra pedra. A raiz do cedro quando encontra pedra. Como ela cresce muito, o terreno não ajuda muito devido, mas é um lugar que ele gosta de viver. Ele não gosta de terra arenosa. Então quando ele encontra a pedra, o que ele faz? Ela não para de crescer. Ela encontra a pedra como um obstáculo. Ela não para de crescer. Ela continua em volta da pedra crescendo, abraça com a pedra, ultrapassa aquela pedra e continua crescendo. Quando ela abraça tão bem abraçada a pedra assim, ela se torna mais firme na terra. Mais difícil de ser arrancada ainda. Encontra mais firmeza. E como obstáculo, ela não para, ela vai por em volta e ultrapassa. Sabe por que ela faz isso? Para ela não somente depender da chuva, as suas raízes crescem até encontrar os lençóis freáticos. Para não só depender da chuva, ela também encontrar água para o seu alimento, lá nos lençóis freáticos. Certo? Então ela vai em busca do seu alimento. O que eu quero vos dizer com isso, irmãos? O cristão, ele não pode parar quando encontrar o primeiro obstáculo. A primeira pedra que ele encontrar, o primeiro muro, a primeira porta fechada para ele, ele não pode parar, ele tem que continuar. Você tem interesse em louvar o Senhor, de cantar para Deus. Você tem interesse de ser um pregador, de ser um missionário. E às vezes a dificuldade vem para tentar te impedir, isso é verdade. A palavra de Deus fala que o nosso adversário está em nosso derredor, rugindo como leão, buscando uma brecha a qual possa nos tragar. Mas em nosso redor está o anjo do Senhor, que nos livra. Então é o seguinte, tem um adversário tentando impedir a gente crescer, a gente fazer algo, tirar-nos do objetivo que temos. Se tem um desejo de ser um missionário, vou encontrar dificuldade. Mas, porém, não podemos parar e ir em frente, marchando. Não podemos desistir na primeira porta fechada. Você que quer se formar na sua vida cotidiana em alguma coisa, um médico, um advogado, quer se tornar um profissional, não para na primeira dificuldade que você se encontrou. Continue lutando. Foi reprovado. Pessoas que querem tirar a sua carteira de motorista. Tem medo de arriscar porque eu não vou passar aí. Não passou na primeira prova, não quer tentar de novo. Não, enquanto a vida, a esperança continue marchando. Continue indo em frente. Você é útil na casa do Senhor. E quanto mais conhecimento você adquirir, melhor você vai instruir os outros. Amém, amados? E assim o cristão busca ser como cedro. Ele vai lá buscar água nos lugares profundos. O que é isso? O cristão ir atrás dos seus objetivos. E outra, não ficar contando com a ajuda dos outros, não. A ajuda é bem-vinda. Mas o cristão tem que ir buscar suas próprias pesquisas. Ir atrás do seu próprio alimento espiritual. Só ouve a Bíblia o dia que vai no culto. Só ouve a palavra de Deus o dia que vai no culto, quando o pastor faz a leitura, faz a sua pregação. Em casa nem sequer bota a mão na palavra de Deus.
Hoje temos uma facilidade muito grande de alimentarmos da palavra. Podemos baixar no celular. E tem uma facilidade, tem o áudio também, pode ouvir a palavra. Não precisamos depender só de alguém. Nós podemos fazer nossas pesquisas. Na oração, por exemplo. As pessoas adoram falar para o outro, orem por mim, que eu estou passando por luta, orem por mim que a coisa está feia, mas nem sequer se preocupa para orar, irmãos. Não tem a coragem de levantar de madrugada para orar. Não, irmãos, nós precisamos da ajuda dos irmãos, sim, é necessário isso para nós. Porque nós somos como um corpo humano. Tem braço, perna, olho. Você vê, um corpo humano é formado de vários membros e um depende do outro. A boca não consegue comer se a mão não levar a comida até a boca. E a mão não consegue pegar se os olhos não vê aquilo que ela está pegando. Assim nós dependemos uns do outro, sim. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Orarmos, pesquisarmos na palavra. Fica pedindo oração para as pessoas. É legal isso, eu estou pronto. Quem chegar para mim, Jorge, pode orar por mim, eu estou pronto para estar orando. Mas também você precisa de orar. Eu também peço oração, irmãos, orem em meu favor. Orem em favor da minha família. Quando a gente descobre que tem alguém precisando de um auxílio de oração, logo a gente passa um zap para os demais amigos que gostam de orar e juntamos as nossas orações uma com a outra e a nossa fé uma com a outra e vamos invocar o nome do Senhor Jesus. Mas não podemos ficar só dependendo dos outros. Temos que ir atrás. Assim o cedro, ele não fica dependendo só da chuva, ele vai atrás de águas profundas. É a hora de fazermos a diferença, irmãos. É bastante importante isso na casa do Senhor. Outra coisa que o cedro tem interessante aqui, as suas madeiras. As fortes madeiras é usado para a construção das embarcações, dos barcos lá para as navegações naquele tempo. Foi usado para fazer vários palácios de alguns reis. Principalmente o templo de Salomão usou o cedro do Líbano para a sua construção. O que é isso? Nós, como o cedro do Líbano, fazemos parte da construção da igreja de Deus. Não estou falando agora do templo. O templo de Salomão foi construído com a madeira do cedro. Agora, no sentido espiritual, nós fazemos parte da construção da igreja do Senhor. Certo? De que maneira? São vários membros, mas um só corpo. A igreja do Senhor é única. É só uma. Não tem várias igrejas, não tem várias denominações, religiões. Mas a igreja é só uma. O que é isso? Um pouquinho de cada denominação forma a igreja. E nós temos que estar incluídos. Nós somos construindo esse templo do Senhor. A igreja do Senhor, irmãos. Não é religiosidade que forma a igreja do Senhor, mas sim de membros voltados para a pessoa do Senhor. Membro que realmente serve a Deus. Tem falha sim. Tem erros sim, mas aqueles estão dispostos a submeter à vontade do Senhor Jesus Cristo quando erra, pede perdão, se humilha nos pés do Senhor, cresce para baixo, desce até o mais profundo, pedindo misericórdia a Deus e disposto a obedecer à vontade do Senhor Jesus Cristo. É onde Jesus Cristo é o único Salvador e Senhor da sua vida. É dali que é formada a igreja do Senhor. Amém, amados? A igreja do Senhor, o único nome que eu daria para ela é a vitoriosa. É a que vai morar no céu com o Senhor. É dessa maneira, irmãos. E fazendo isso, nós podemos ser útil na obra do Senhor para agregar pessoas, para deixar um bom exemplo, para fazer coisas boas. Por exemplo, a madeira do cedro era muito bem usada também pela sua aroma. Ela tinha um bom aroma, um cheiro agradável onde ela era colocada, onde era usada. Certo?
Nós podemos deixar também um cheiro agradável na narina das pessoas. A nossa adoração também tem que ser um cheiro suave na narina de Deus. Não é feito de boca para fora, não, mas feito de coração. O Senhor falou que o importante é que nós adoramos em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. O que é isso? Que a sua adoração chega até a narina do Senhor com um cheiro de incenso suave. Não seja aquela oração de hipocrisia. Não seja aquela adoração de mentira para que os outros possam ver que você está adorando. Mas não. O intuito dessa adoração é louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? E quando deixarmos um exemplo, irmãos, pode agradar as pessoas. Às vezes eu já observei algumas cenas, um grupo de pessoas conversando, e lá longe está vindo alguém para perto. As pessoas, sim, vem fulano lá. Sinto o cheiro de confusão. Mas por que isso? Porque aquela pessoa é uma pessoa contendeira. Aquela pessoa é uma pessoa debochada, difícil de se viver. Então, quando ela vem para perto, as pessoas logo ficam assustadas, porque é uma pessoa que traz contenda, semeia semente ruins. Mas quando vem alguém agradável, alguém bom de se viver, sim, ela está vindo uma pessoa lá, aquela gente boa pra caramba. Ali está vindo um cara bom, uma pessoa boa. As pessoas comentam. Ou quando aquela pessoa acaba de sair do meio da conversa, ele acaba de virar as costas e ir embora, pessoa boa isso aí. Na boca dele só saem palavras boas. Irmãos, nós como cristãos, nós temos que deixar uma impressão agradável. Assim como a madeira deixa um aroma boa, a madeira do céu deixa um aroma boa onde ela está, nós deixamos uma impressão agradável às pessoas. Agradarmos a Deus e agradarmos também os homens. A palavra dá um exemplo de Samuel, que ele crescia em estatura e conhecimento, agradando a Deus e os homens. Você vai poder agradar todo mundo? Não. Jesus não conseguiu agradar todo mundo, mas ele crescia em estatura e conhecimento, agradando a Deus e os homens. Mas o principal, irmão, não podemos redar das nossas mãos, dos nossos corações, a verdade, que é a palavra de Deus. Certo? E fazendo isso, nós vamos deixar um bom exemplo como cristão, viver verdadeiramente um adorador na casa do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16 fala aí de um verdadeiro adorador. Isso é importante. Mas para isso temos que estar bem fixado, bem enraizado, bem maduro na palavra do Senhor, na oração, ter uma comunhão bem aproximada com Deus, ter uma intimidade com o Espírito Santo do profundo. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 20 e 21, deixa um exemplo gostoso. O livro de Efésios é chocante. Paulo escreve os Efésios e eu gosto muito das epístolas paulinas, porque ela fala muito da vida prática. Elas falam muito de vida prática. Em Efésios capítulo 2, versículo 20 e 21, fala bastante, chega bem junto, concernente um bom firmamento do cristão. E fazendo isso, irmão, vamos estar agradando a Deus, vamos poder ajudar vidas a ser melhor. E podemos ser melhor. Agrada a Deus quando podemos fazer algo que pode ajudar pessoas. Amém, amados? E crescendo como o cedro do Líbano, vamos ser útil na casa do Senhor Jesus. Independente da idade, independente da dificuldade, vamos estar convictos que o Senhor está conosco, está nos abençoando e somos úteis na casa do Senhor Deus. Deus abençoa. Um grande abraço. Tá aí, estamos vivendo esse momento de pandemia, um momento difícil. Mas uma coisa, isso vai passar. Deus está no negócio. Tem vidas padecendo. Tem vidas morrendo. O que importa mais de tudo
se a pandemia chegar até a nossa tenda, eu creio que o Senhor tem poder para nos livrar. Mas se Ele permitir chegar à nossa tenda, nós estamos firmes no Senhor Jesus, independente do resultado, nós vamos encontrar com o Senhor. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.